irmãos, minhas irmãs da Igreja Betfagé. Boa noite, internautas. Boa noite a todos quanto, acessando este canal, poderão ouvir a palavra que eu vos trago na noite de hoje. Mas para quem vai ouvir posteriormente, bom dia, boa tarde. É um prazer enorme estar transmitindo a mensagem de Deus para cada um dos ouvintes. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Diz o seguinte a palavra de Deus: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. No mundo em que vivemos, há muitos tipos de choro. Há choro de pessoas que se desesperam diante das circunstâncias desagradáveis. Há choro causado pelo fracasso de um negócio, causado pelo desafeto, causado pela decepção. Há o choro das tristezas, há choro provocado pelas dores, há choro quando se passa fome e não tem o que comer, há choro de desespero, há choro de medo, há choro quando a vontade própria não é satisfeita. Como também existe o choro da pessoa que chora com o sucesso da outra pessoa. Já se falou que chorar faz bem para a alma. O choro rega a alma, purifica a alma, assim como o sorriso aformoseia o rosto. A palavra de Deus, a Bíblia, fala muito sobre o choro. O choro é algo inerente a nós humanos. E a primeira coisa que nós podemos aprender na palavra de Deus acerca do choro é que chorar tem um tempo para se chorar. Nem sempre choramos todo o tempo, mas há um espaço limitado para se chorar. Não se chora a vida toda. A Bíblia diz, lá no livro de Eclesiastes 4, versículo 1, diz o seguinte, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. E o texto sagrado vai enumerando os propósitos que vão se sucedendo. Há tempo para abraçar, há tempo para não abraçar, há tempo para amar, há tempo para odiar. Mas a palavra de Deus diz que há tempo para chorar. Jesus não foi diferente de nós. Como um verdadeiro homem que foi, Jesus também chorou. Jesus chorou diante do túmulo do seu amigo Lázaro. Aquele túmulo frio, lacrado, ele já estava sepultado há vários dias, e quando se deparou com a interrogação da sua irmã, que vindo ao seu encontro disse: Mestre, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus também chorou quando estava entrando na cidade de Jerusalém. Ele ficou comovido ao ver a sua cidade, a cidade que ele estava entrando para celebrar a Páscoa. A Bíblia diz que quando ele olhou para a cidade, algo o comoveu de tal forma, mexeu com as suas entranhas, houve uma convulsão de sentimentos, e ele chorou sobre a cidade. Ele chorou porque ele estava antevendo que os seus patrícios, os seus irmãos iam o rejeitar. E Jesus também chorou no Getsêmani. Naquela hora crucial que a morte estava se aproximando dele,
onde ele estava abraçando os pecados da humanidade toda. Lá no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 7, diz que ele clamou com choro a Deus para o salvar. Jesus chorou e conhece muito bem o momento humano nosso que gera o choro. Mas, meus queridos, há choro e choro, não é verdade? Bom, há o choro que procede de uma alma condoída, uma alma quebrantada. Esse choro parece que não faz parte da natureza pecaminosa do homem. Mas há outro tipo de choro. Por exemplo, o choro de Caim. Caim, após matar friamente o seu irmão Abel, premeditar o assassinato, a palavra de Deus diz no livro de Gênesis 4, versículo 13, que ele chorou. Não chorou por conta de ter executado friamente o seu irmão, mas chorou por causa do castigo que ele era imposto. Ele não queria sofrer a penalidade e chorou porque ia sofrer esta penalidade. Então foi um choro diferente, vocês não acham, meus irmãos? E o que dizer do choro de Faraó? Faraó não chorou quando espoliou, quando tripudiou, quando humilhava o povo de Deus, quando afligia o povo de Deus com duros açoites da escravidão. Mas Faraó chorou por ter libertado o povo. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Há outro personagem na palavra de Deus, é o rei Acabe. Rei Acabe, casado com Jezabel, aquele rei sem autoridade, porque quem exercia autoridade sobre ele era a mulher. A Bíblia diz que Acabe, um dia olhando as vinhas de Nabote, cobiçou e implorou para que Nabote o vendesse, mas Nabote não vendeu. Chegando em casa, chorou, chorou, chorou. Chorou porque pela sua cobiça. E o resultado, nós sabemos, é que Jezabel matou Nabote e entregou a vinha para o seu marido egoísta, cobiçoso e invejoso. Esse é outro tipo de choro. Há também o choro dos religiosos, dos fariseus, dos hipócritas. A Bíblia diz que os fariseus, isso está registrado lá no capítulo de Mateus 21 e 27, diz que eles ficavam às praças chorando, simulando piedade, sinceridade espiritual, quando não passava de religiosidade fria e petrificante. Há outro choro também, Judas. Não um choro de arrependimento, de pesar por ter vendido o Filho de Deus, mas se contorceu de remorsos, deve ter uivado, gemido, mas não chorou de arrependimento, e o final foi provocar a sua própria morte. Então, meus amados irmãos e amigos, ouvintes da palavra de Deus, nós já podemos ver que há choro e choro. Mas voltemos aqui ao texto sagrado que diz o seguinte: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Que ensino é esse de Jesus tão paradoxal, que diz que há felicidade no choro? E eu já falei bem no começo que há choro de tristeza, choro de fome, choro pelo luto. Em que consiste essa felicidade no chorar?
Será que esse choro faz parte apenas de uma emotividade exacerbada de uma pessoa? Um escritor sagrado, um teólogo chamado John Charles Riley, diz o seguinte: felizes são aqueles que lamentam a causa do seu pecado e manifestam pesar pelas suas próprias imperfeições. Aqui é outro tipo de choro. É aquele choro quando a gente injeta o olhar para dentro de nós mesmos e nós nos deparamos com as nossas debilidades, as nossas fraquezas, os nossos pecados. Esse é um choro que agrada a Deus. Até porque está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 11, 28 a 30, Jesus Cristo diz que vinde a mim, todos vós que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esta carga não é a carga de um pacote de fardo no momento que você está trabalhando. É um peso do trabalho, não. Esse é o fardo da nossa própria consciência que nos acusa e nos atesta que nós somos pecadores. Se o pecado que habita dentro de nós não promover esse choro, então duvido que esse choro seja um choro que agrade a Deus. Mas um choro, quando você tem consciência das suas debilidades, das suas fragilidades, das suas fraquezas, Jesus Cristo entra com providência de suavizar este fardo, até porque tomar consciência própria de que isso é um peso na vida de cada um de nós, realmente nos deixa em pranto e em choro. E Jesus sendo julgado. E quando a serva da casa perguntava, você era um deles, estava com Jesus? E ele negou a primeira, negou a segunda e negou a terceira. Mas Jesus, passando por ele, fitando-o amorosamente. A Bíblia diz que Pedro se retirou e foi chorar amargamente. Como aquilo não pesou no seu coração? Precisamos chorar esse choro. E Paulo também chorou. Está escrito na palavra de Deus que ele chorava pelas pessoas que não conheciam a Jesus e eram inimigos da cruz de Cristo. 2 Coríntios, meus amados irmãos e irmãs, diz que no capítulo 7, versículo 10, diz o seguinte: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Há um choro que agrada a Deus quando choramos também pelos outros. Esse é um choro raro. Quando vemos um irmão doente, sendo afligido por qualquer provação, se a dor daquele irmão, daquele próximo da gente, se não promover o choro em mim, então que tipo de misericórdia nós podemos dizer que temos? Pois o verdadeiro choro também chora as dores dos outros. Que tal nós dizermos a alguém que está perto de nós, a sua dor também é a minha dor, o seu choro também é o meu choro? Jeremias chorou pelo povo de Israel. Lá em Jeremias 9, capítulo 1, diz o seguinte: Jeremias está vendo toda a situação do povo de Israel, Israel empedernido, distanciado de Deus e já sendo levado para o cativeiro. Jeremias chorou a dor do seu povo e ele diz: se na minha cabeça se tornasse como um manancial de águas e os meus olhos fosse uma fonte de lágrimas.
Aqui a gente vê o profeta chorando pelo povo. Não era o choro dele. Não era um choro de um problema pessoal, mas era o choro pelos patrícios, pela sua nação. Esse choro agrada a Deus. E em Filipenses 3:18, a gente vê o choro de Paulo pelos inimigos da cruz de Cristo. Filipenses 3:18. Diz o seguinte: pois muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Às vezes nós não queremos chorar pelas pessoas que não conhecem a Jesus, mas Paulo chora por tais pessoas. Esse é o tipo de choro que precisamos chorar. E já quase encerrando a minha palavra, eu quero falar para você, do meu coração para o seu coração. Há esperança para os que fazem bom uso das suas lágrimas. Que esperança é essa? Está escrito aqui no texto que nós abrimos para meditar. Mateus capítulo 5, versículo 4. Estou abrindo a palavra de Deus para vocês perceberem que a palavra não é minha. É um registro da palavra do Senhor Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então eu quero repetir novamente. Há esperança para aqueles que fazem bom uso das suas lágrimas. Você sabia que você pode ser feliz porque chora? Há esperança sim para os que choram, sabe por quê? Porque o choro não é para toda a vida, não é para todo sempre. Como diz o Salmo 30, versículo 5, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Há esperança para aqueles que sabem fazer bom uso das suas lágrimas. Sabe por quê? Porque há vida para quem chora pela dor do outro. Há vida, sim. Porque Romanos 12, versículo 15 diz o seguinte: chorai com os que choram. Não vamos inverter os valores. Sorrir com os que estão chorando e chorar com os que estão sorrindo. Mas o valor está em chorar com os que choram. Então, a vida, se há choro nos seus olhos, a lágrima sendo vertida, é com a dor do outro, então há esperança para você. E eu quero lhe dizer, você é uma pessoa feliz. Há esperança e felicidade para aqueles que choram, sabe por quê? Porque está escrito no livro de Apocalipse 21, versículo 4. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. E agora eu quero falar para você, que tipo de choro você está chorando? A humanidade está sofrendo grandes dores porque se animalizou. Às vezes se chora mais por um cachorro que está abandonado na rua do que aquele que ficou sem teto, sem chão e está na mendicância na rua. Que tipo de choro você está chorando? O seu coração não se comove por quantos e tantos estão morrendo em outros países por causa deste vírus letal? Vamos preencher a nossa vida com um choro que alegra o coração de Deus. Mas eu sei que há choro dentro do seu coração por problemas insolúveis. Eu sei também que há choro no seu coração por dores que não são compartilhadas, são silenciadas.
Eu sei também que há choro no seu coração por filhos que não se retratam com você, sendo um pai ou sendo mãe. Eu sei também que há choro por causa de uma falência, porque o seu negócio caminhava bem, ia de vento em popa e de repente foi-lhe cortado o galho de sustentação para a sua manutenção. Eu sei que é um choro também. E esse choro diverso que possa haver na sua vida, que é causado por dores, por sofrimento, por enfermidade, por sentir o drama da humanidade que está tão distante de Deus. Eu sei que também há choro por falta de dinheiro, por falta de comida. Há choro por conflitos familiares. Mas saiba que o choro tem seu dia de término. Nem todo o tempo se chora, porque está escrito: há tempo para chorar. Então significa que esse tempo de choro é limitado. Mas lembre-se que você pode ser feliz utilizando bem as suas lágrimas. Faça como a mulher pecadora, regue os pés do Senhor Jesus com as suas lágrimas. E não ore só por você, não sinta só seus dramas, sinta a dor do outro. E quero te dizer para finalizar, sinta-se acolhida, amparado, amparada, confortado, confortada, animada, animado, consolado. Sinta-se os seus olhos, as lágrimas enxugadas, porque o eterno Deus enxugará dos teus olhos, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, toda lágrima. Senhor meu Deus, neste momento eu quero orar por tantos quantos estão ouvindo esta palavra. Eu sei, meu Senhor, que todos nós enfrentamos problemas, dificuldades. Eu sei que muitos passaram por aflições tais que chegaram a pensar em desistir da vida. Senhor meu Deus, muitos estão com problemas insolúveis e não sabem o que fazer. Senhor, eu sei que muitos choram por conflitos familiares, um negócio que não deu certo. Senhor, muitos estão chorando dentro do Brasil, fora do Brasil, por conta da perda dos seus entes queridos, causado pela a morte virótica, ó Deus, do Covid-19. Senhor, consola quem estiver chorando. Senhor, quantos jovens estão chorando porque estão na dependência da droga, querem se libertar e não conseguem, entra com providência de socorro. Quantos estão chorando, Senhor? Conforta, consola, anima, restaura, ampara, sustenta. Toma o teu lenço, Senhor, santo, e enxuga dos olhos toda lágrima. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que haja um amanhecer radioso na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.